Olá, pessoal dos 8º anos, aqui é a professora Janaína e nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da música e a música enquanto linguagem da arte que utiliza o código do som, das sonoridades enquanto ferramenta comunicativa. A gente já havia iniciado essa discussão no 8º ano B, e não tive a oportunidade de adentrar esse conteúdo no 8º ano A e 8º ano C. Então, a gente vai hoje retomar isso para todas as turmas nessa aula, tá? Então, para o 8º B vai ser um pouco uma revisão e a gente vai dar continuidade. Para as demais turmas, a gente começa, então, esse novo conteúdo, tá? É importante a gente compreender que a arte, ela é uma ferramenta comunicativa que utiliza diferentes linguagens para se comunicar. E a linguagem da música, ela é considerada uma das primeiras linguagens artísticas da humanidade. Acredita-se que o homem pré-histórico, antes mesmo de desenhar, esculpir, teatralizar, dançar em seus rituais, acredita-se que uma das primeiras tentativas de comunicação tenha sido por meio dos sons. O homem primitivo, que era extremamente observador da natureza ao seu redor, observava que os animais, que os seres da natureza emitiam sons, né? E esses sons o homem tentou reproduzir esses sons, né, por meio do seu corpo e descobriu que ele tinha um potente instrumento musical, que eram as suas cordas vocais, né? E que ele poderia emitir esses sons, assim como os seres da natureza. A partir dessa descoberta, né, o homem começa a fazer experimentos com esse instrumento musical que é a voz, né? Quais são os tipos de sons que ele poderia criar, quais são os tipos de sons que ele poderia emitir. E nessa jornada de descobertas sonoras, o homem primitivo, ele começou a idealizar e a construir seus primeiros instrumentos musicais. Algumas escavações encontraram vestígios de flautas, pequenas flautas, que realmente os instrumentos se assemelham muito à estrutura do instrumento musical da flauta, pelas perfurações que existem no instrumento, né, e que acredita-se que esse homem pré-histórico utilizava para emitir sons semelhantes aos sons da natureza. Depois a gente tem a construção dos tambores, né, que eram utilizados como codificações sonoras de comunicação entre as tribos pré-históricas. Dentro dessa organização musical, né, da comunicação dos sons que o homem pré-histórico utilizava, ele já tinha, sim, uma estruturação bem interessante da música enquanto linguagem comunicativa, enquanto linguagem artística, tá? Para fazer os rituais, acredita-se que esses homens já utilizavam esses códigos sonoros para dançar, depois para teatralizar e para se comunicar com os deuses que eram das suas crenças, né, daquela época. Bom, nesse sentido, então, pessoal, é bem compreensível entender por que a música ainda é uma das linguagens artísticas que mais, como é que eu posso dizer, tem mais conectividade conosco, né? Todos nós sabemos aí que de todas as artes, uma das artes que a gente mais consome, que a gente mais utiliza, é a música, né? Quem é que não tem uma playlist favorita, né, no seu celular, que sempre se conecta nos seus fones de ouvido para ouvi-la? Quem é que não tem aquela música que marcou uma fase, um período da sua vida, né, e que guarda memórias por meio dessa canção, né? Então, é bem explicável a ideia de que a música ainda é uma ferramenta muito importante para nós, uma ferramenta de comunicação, porque ela foi uma das primeiras, se não a primeira, ferramenta comunicativa da arte desde a pré-história. Bem, a partir disso, então, a gente vai entrar nessa linguagem da música nos nossos estudos, e é importante a gente relembrar, pessoal, que os instrumentos musicais, eles são divididos e são classificados de acordo com o som que eles conseguem emitir e de acordo com a construção mesmo dos seus instrumentos.
Por exemplo, eu acabei de falar aqui da flauta, as flautas são classificadas como aerofones. Por quê? Porque elas emitem som por meio da propagação do ar no interior dos instrumentos musicais. Já os membranofones são classificados assim por possuírem membranas esticadas sobre uma superfície que ao bater ou ao tocar nessa membrana a gente consegue emitir o som, que seriam os tambores, a bateria, né? A gente tem também os cordofones, que são instrumentos de corda, como o piano, por exemplo. Muitas vezes quando eu falo isso, as pessoas falam, piano é um instrumento de corda, professora? Sim, quando você abre a caixa sonora do piano, né, você observa que o som emitido pelo piano, ele advém da tensão das cordas que estão no seu interior. É por isso que o instrumento do piano, ele precisa estar bem afinado, com as cordas afinadas para emitir o som exato e específico que o artista quer utilizar enquanto recurso musical, né? Além disso, a gente tem os idiofones, que são instrumentos que emitem som por meio da percussão também, mas pela emissão também do ar no meio dessa percussão. Um exemplo disso são os triângulos, né? Que ao bater um metal sobre ele propaga aí essa emissão sonora, né? Bom, esses são os tipos de instrumentos musicais, mas o mais importante dessa aula de hoje é a gente falar um pouquinho sobre música concreta, que é o tema que o nosso livro aborda a partir desse momento, né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a figura de John Cage dentro dessas experimentações da música concreta. Para a gente entender o que foi a música concreta, é importante a gente relembrar um conceito de arte muito importante, que são as artes de vanguarda, tá? O que são as chamadas artes de vanguarda? As artes de vanguarda, elas têm início no início do século XX, aonde os artistas tinham uma imensa vontade de trazer uma nova arte, né? De provocar a construção de uma nova arte. E a arte de vanguarda tem em si uma latente vontade de desconstruir tudo aquilo que antes tinha sido construído enquanto conceito de arte. Por que essa necessidade, né? Por que os artistas do início do século XX queriam provocar essa mudança no universo artístico, né? É bem explicável mediante a todo o contexto, né, do início do século XX. A questão do processo de industrialização, também é importante pontuar as guerras que vão se desenrolar aí no início do século XX, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, enfim, era uma grande mudança no panorama histórico mundial que fez com que o homem começasse a questionar o seu modo de vida, né? E a arte está no meio disso tudo. Ela é uma ferramenta comunicativa e aí ela vai, obviamente, reagir a essas mudanças históricas. Enfim, um artista vanguardista, ele queria quebrar os padrões da arte clássica. O que seria quebrar esses padrões? Bem, se para ser considerado uma arte clássica existia uma padronização, os vanguardistas vão questionar essas padronizações. Com relação à música, o melhor exemplo disso seria, então, a música concreta. Pessoal, que o movimento da música concreta, na verdade, o concretismo, ele não é só da música, tá? Ele influenciou fortemente também a linguagem visual da arte, que a ideia dos artistas concretistas era questionar a natureza ou recusar qualquer elemento que tivesse conectividade com a natureza dentro da arte. E por que isso, pessoal? Porque esse era um dos padrões que a arte clássica estabelecia, né? Um artista que pintava as paisagens, que representava a natureza. Então, o concretista, ele vai negar as formas da natureza. E como que isso acontece na música, então? O músico concretista, ele vai trazer experiências musicais, né? Ele vai experimentar sons que não sejam tão naturais assim, né? E evitando utilizar instrumentos que fossem muito convencionais. Então, nesse sentido, o artista concretista começa a observar sons bem artificiais, por exemplo, como uma batida de uma panela, ou o quebrar de copos, ou até mesmo o tilintar de moedas, né? Enfim,
o artista concretista ele vai fazer essas experiências, né? A gente vai chamar isso de experimentações sonoras. E o John Cage, ele aparece aí como figura central da música concreta, porque ele fez um experimento muito interessante, pessoal. Ele entrou em uma câmera anecoica. O que é isso? Uma câmera anecoica é uma câmera onde tem toda uma vedação de som. Ela é toda a prova do som, tá? Então, você entra lá, você não ouve nenhum som externo. Porque quando a gente fala de música, de som, é importante a gente lembrar que para haver música e som é preciso que a gente preste atenção também nos silêncios, né? Toda pessoa que trabalha com música sabe disso que eu tô falando. E quando a gente fala de silêncio, é tão difícil a gente pensar no mundo atual, a ideia de silêncio, né? Por mais que a gente esteja em silêncio, parece que existe um som. E aí foi isso que o John Cage descobriu dentro dessa câmera. Mesmo que ele estivesse distante de todos os sons externos, ele percebeu o som do seu próprio corpo, as batidas do coração, até mesmo a sua respiração fazia um ruído intenso dentro da câmera. E aí, nesse sentido, ele começou a perceber que a ideia do silêncio era o mais distante do que ele poderia ter com relação à música, né? E aí ele começou a ter um desafio na música dele, que era experimentar o silêncio dentro da música. Tem uma das composições dele em que ele passa quase 4 minutos em silêncio na composição, o que foi assim, um tanto quanto ousado e bem vanguardista para a época, né? Isso a gente está falando da década de 50 na Europa, né? E que surgiu com o movimento Fluxus, né? Essa ideia do concretismo, e o John Cage veio trazer esse concretismo aí também para a música, né? Essas experiências, esses experimentos com o som, que foi chamado aí de música concreta. Bom, pessoal, esse é o tema da nossa aula de hoje, né? Falar um pouquinho sobre o som, a conexão que o som tem com a natureza e a desconexão que esse som sofre da natureza com o movimento concretista da música. E a minha atividade para vocês eu proponho para vocês fazermos a atividade da página 63 do livro, que sugere que vocês possam criar um instrumento musical. É uma atividade bem interessante. Quando a gente retornar, eu quero que vocês levem para a sala para ver esses instrumentos. Minha sugestão é que vocês construam esse instrumento com materiais recicláveis em casa. Em vários vídeos no YouTube que mostram a construção desses instrumentos, tá? Então, é uma sugestão que vocês pesquisem instrumentos que vocês podem criar com base em tutoriais mesmo, vocês reconstruírem esses instrumentos, ou talvez vocês mesmos criarem esses instrumentos. No ano passado, em algumas turmas do 7º ano, a gente fez uma experiência bem interessante de observar o som dos materiais, né? E é bem isso que a gente vai fazer, só que agora eu quero que vocês criem um instrumento musical. Esse é o desafio, tá? Que tipo de instrumento? Vai ser um cordofone, um idiofone, vai ser um membranofone? Qual que é a sua proposta, né? Ou é um aerofone? E quais são os materiais que você vai utilizar? De preferência, pessoal, materiais recicláveis, tá? Eu acredito que em casa vocês vão ter algum recurso, alguns recursos de embalagens, que vocês possam ressignificar esses materiais e transformá-los em um instrumento musical e um instrumento da arte. Bom, é isso, eu fico por aqui, lanço esse desafio para vocês, produzam os instrumentos musicais e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, tchau, tchau!